O segundo maior país do mundo, banhado por 3 oceanos, o Atlântico, o Ártico e o Pacífico. Mas embora o seu tamanho, 80% da população vive a cerca de 160 km da fronteira com os Estados Unidos. A província de Ontário é responsável por 38% do PIB do país. E como as pessoas tendem a mudar-se para onde há mais atividade económica, já que também haverá mais trabalho, esta tendência só tem aumentado, deixando o resto do país cada vez mais desabitado. Em 2021, o Canadá teve um PIB de cerca de 2,2 bilhões de dólares, tendo sido a 10ª maior economia do mundo. É também um dos países mais desenvolvidos, tendo em 2023 ficado em 15º no ranking de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Um país conhecido pela simpatia da população, pelo progressismo e inclusão social, enquanto mantém uma economia grande e saudável. Uma verdadeira relíquia do mundo ocidental. Ainda assim, não está livre de problemas, e isso é o que vamos ver hoje. E muito bem-vindos a mais um vídeo de Why Because I Want TV. Um dos grandes problemas, se não o maior deles, tem sido o preço da habitação. Desde a crise de 2008, os preços duplicaram, muito devido à grande procura por casas. Em 2009, para responder à crise, por todo o mundo os governos e os bancos estatais começaram a dar estímulos à economia e a baixar taxas de juro, para estimular o seu crescimento, ou pelo menos para uma menor queda. O Canadá não foi exceção. Os estímulos e os baixos juros encorajaram uma maior procura e um aumento pelo endividamento, algo similar ao que aconteceu no resto do mundo. Com a subida dos preços, as pessoas começaram a temer que este crescimento nunca mais parasse e, por medo de os preços subirem ainda mais, entraram no mercado, ironicamente, aumentando a procura e contribuindo para a própria subida dos preços. Uma profecia autorrealizável, como se apelida. É verdade que, com a subida repentina dos juros em 2022, o mercado imobiliário abrandou ligeiramente, mas a falta de oferta e a grande procura não deixam o preço descer. A situação está tão má que, segundo um inquérito feito, 63% dos canadianos que não têm um imóvel próprio dizem não acreditar que algum dia vão poder comprar. Além disso, existe a questão da imigração. O Canadá, como sendo um país desenvolvido, rico e inclusivo, torna-se um oásis para quem quer melhorar de vida. E para o Canadá, também é vantajoso receber os imigrantes, já que, à semelhança dos restantes países desenvolvidos, as taxas de natalidade estão baixas e os trabalhos ficam por preencher, especialmente os de menor destaque social que têm muito pouca procura pelas populações locais. Ainda assim, os imigrantes chegam e alugam, não compram, aumentando ainda mais a procura por habitação. De qualquer forma, este problema da habitação é muito parecido ao de todos os outros países ricos e desenvolvidos, seja na União Europeia, Estados Unidos ou outro país do Ocidente. O que piora a situação canadiana é o estado dos seus consumidores, cuja possibilidade para pedir empréstimos e gastar mais está a chegar ao limite máximo. Neste momento, os canadianos, como um todo, já investem mais em habitação do que em investimento. O investimento em negócios, seja indústria ou outro setor, tem um peso de 9,3% do PIB. Já o mercado imobiliário representa 22% da riqueza do país. Esta é uma situação transversal às várias classes sociais. Mesmo a classe média alta e a classe alta vê-se obrigada a canalizar mais e mais do seu rendimento para a habitação própria e menos para novos investimentos. Mas sem investimento local, não há empresas novas e sem elas não há emprego e inovação para a economia. A entrada de investimento vem de fora, principalmente dos Estados Unidos, o que faz com que as empresas canadianas deixem de o ser. Podemos ver isso pelo ranking das maiores empresas do mundo, onde no top 10 temos um domínio dos Estados Unidos e da China, uma alemã, uma árabe, mas a primeira canadiana só vem no lugar 158. A Brookfield Asset Management. Em uma análise superficial, não se vê grandes desvantagens das empresas americanas investirem no Canadá, já que colmatam a deficiência do investimento local, abrem vagas de trabalho e pagam impostos. Mas vamos ver.
As empresas americanas estabelecem-se no Canadá, muitas vezes para evitar pagar tarifas e impostos americanos. Ficam sob a jurisdição e pacotes fiscais mais favoráveis por serem investidores estrangeiros no Canadá. Ainda assim, os trabalhadores podem estar mais a norte, mas a propriedade intelectual, as patentes, os modelos e os direitos relevantes ficam ou são transferidos para os Estados Unidos. Cada vez mais startups canadianas estão a ser compradas por empresas estrangeiras, que até deixam os empregos no país, mas os direitos e boa parte dos lucros vão embora. Devemos olhar ainda para os índices de produtividade e para o PIB per capita. O Canadá teve, em 2022, um PIB per capita de 55 mil euros, ou seja, em média um trabalhador canadiano vai ganhar este valor por ano. Comparado aos seus vizinhos do Sul, os Estados Unidos teve um PIB per capita de 76 mil euros. É preciso ter em consideração que, em média, os americanos trabalham mais horas que os canadianos e isso tem o seu impacto quanto ao nível de criação de riqueza. Ainda assim, a produtividade do trabalho americano é superior. Mas quais serão as razões? Um dos principais fatores será o investimento e a complexidade das máquinas que são usadas e, acima de tudo, o dinheiro investido pela empresa nos funcionários. As indústrias com mais valor são também as mais complexas, o que exige às empresas comprarem maquinaria de ponta, formação para os trabalhadores e os próprios custos do pessoal qualificado e das operações. Em média, uma empresa canadiana investe cerca de 13 mil dólares por ano por trabalhador, enquanto que os americanos investem cerca de 20 mil dólares. Dos países do G7, o Canadá é o que menos investe em investigação. A produtividade está também ligada à qualidade de vida das pessoas, mas nesse critério o Canadá não fica para trás, pois embora a economia americana seja maior e mais inovadora, é também mais desigual. Similar ao que acontece na Europa, também no Canadá, a classe média baixa e a classe baixa vivem melhor do que nos Estados Unidos. O coeficiente de Gini, ou o índice de Gini, que mede a desigualdade de rendimento, onde 0 é igualdade completa e 1 é a desigualdade total, mostra-nos um Canadá bem colocado nos 0,3, muito em linha com os países da União Europeia, como a França e a Alemanha nos 0,29 e a Espanha e Portugal nos 0,31 e 0,32 respectivamente. Em contraste com os Estados Unidos, que está nos 0,40. Por curiosidade, o país mais desigual do mundo é a África do Sul, com 0,63, e o país com maior igualdade de rendimentos é a Eslováquia, com um índice de 0,23. Mas estas boas características não escondem o facto da competitividade do Canadá estar a perder força. Segundo o ranking da competitividade mundial, a economia mais a norte do continente americano está em 14º lugar. E se para alguns a razão para a perda da competitividade da economia canadiana sejam os muitos direitos e proteção dos trabalhadores, as políticas liberais e progressistas, em contraste com países como Singapura, China e Hong Kong, que estão melhores colocados no ranking, a Suíça, Suécia, Dinamarca e Holanda vêm desmentir a situação, já que são as primeiras 4 colocadas e têm os mesmos tipos de direitos e proteção, políticas liberais, tal como o Canadá. Já vimos habitação e investimento estrangeiro, mas falta ainda um fator determinante, a dependência do gás, petróleo e recursos naturais, que representam 17% do PIB canadiano. Mas então, se é 17%, como é que existe uma dependência? Bem, a resposta está nas exportações, pois estes produtos representam mais de metade do valor destas. Nos últimos anos, as exportações têm diminuído, a sua extração não é especialmente barata e os Estados Unidos, o principal importador, aumentou a produção local, comprando menos. Devido aos preços da extração e eventual preço para deslocá-los até outros países, faz com que a competitividade do petróleo e gás canadiano caiam bastante. O setor da indústria pode estar a perder força, mas o dos serviços está bem e a crescer. O setor financeiro, imobiliário e comunicações batem recordes de faturação, uma ironia dos próprios problemas internos. O grande problema desta mudança de setores dominantes da economia é que tem implicações significativas para as pessoas. Uma perda na indústria deixa os seus trabalhadores sem trabalho.
mesmo abrindo novas vagas no setor dos serviços. Não é possível fazer uma transferência direta dos trabalhadores, já que as capacidades e o trabalho é muito diferente. Estas coisas levam tempo e até se ajustarem, vai haver desempregos e esforço de recolocação, o que significa gastos públicos e privados. Mesmo tudo isto sendo verdade e o crescimento económico seja menor do que o ideal e as perspectivas para o futuro do Canadá não sejam muito melhores, o Canadá mantém-se um país forte e um exemplo de desenvolvimento ocidental. Um governo democrático e estável, uma sociedade conhecida pela simpatia, honesta e progressista, sendo também um dos países menos corruptos do mundo. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de deixar o teu gosto e a inscrição para não perderes mais vídeos, pois aqui desvendamos os complexos laços que ligam a economia e o tecido social, abordando temas relevantes que afetam comunidades locais e a economia global. Junta-te a nós enquanto exploramos os laços que unem a economia e a sociedade. Muito obrigado e até ao próximo!